Senhor presidente, faço uma pergunta aos autores. Se na sua proposta não está contemplado o parágrafo único que garante aos representantes de sindicatos, de associação e de signatários de emendas populares terão assegurados por 5 minutos o direito de fazer sustentação sobre matéria de seu interesse. Pergunto a vossas excelências se estão cortando a participação popular nessa proposta de emenda. Parágrafo único. Isso é esclarecimento. Presidente, venho à tribuna para defender a proposta original do anteprojeto. A emenda dos ilustres vereadores do PDC, PTB, PRN, nivela o tempo de participação nos debates. A proposta original é que cada membro da comissão, na hora dos debates, da votação, ele tem 10 minutos. Os vereadores que não a integram têm 5. E as associações, sindicatos, populares têm 5. Nos parece um absurdo que um vereador que não é da comissão, não sabe o que está sendo discutido, não trabalhou na comissão, ele tem o mesmo tempo do que um vereador que integra a comissão. O vereador integra a comissão, trabalha, pesquisa, é a comissão que ele conhece, é ali que ele se dedicou, é ali que ele se aperfeiçoou. E na hora de defender suas ideias, eu sou, por exemplo, da comissão do Poder Legislativo. Eu chego na comissão da Ordem Social, não sei o que está sendo discutido lá e tenho o mesmo tempo que os vereadores que integram aquela comissão. Acho um absurdo. Acho que os vereadores que integram aquela comissão, exatamente por integrar, têm que ter o privilégio. Eles têm que ter o tempo maior. Que são eles que são os responsáveis por votar as propostas. Quem vai votar as emendas não é o vereador que não faz parte da comissão. Quem é responsável se a proposta é avançada ou é reacionária é o vereador que integra a comissão. Então, com que direito eu tenho o mesmo tempo do que o vereador que participou, que trabalhou, que pesquisou, que foi a campo, que ouviu o povo, que analisou as emendas populares? Como é que ele tem o mesmo espaço? Então, nós entendemos que o vereador que faz parte da comissão deva ter o tempo maior. E os outros têm que ter um tempo menor. Acho que isso é garantir que realmente os vereadores das comissões sejam privilegiados. E, garantida a participação popular, nós entendemos que o perigo maior passou, que é o parágrafo único ser mantido. Mas entendemos que os vereadores que compõem as comissões devam ter o tempo maior do que os vereadores que não são membros. Presidente, senhores vereadores, eu venho aqui, em nome da bancada do PDC, do PRN e do PTB, solicitar a retirada da emenda 39, para que encaminhar para que votemos ela na sua versão original. Solicito que os autores formalizem. Presidente, senhores vereadores, público presente. Esse vereador vem à tribuna novamente para opinar sobre a emenda de número 40. A emenda diz o seguinte: redija-se assim o parágrafo único do artigo 23 do anteprojeto de regimento interno da Constituinte Municipal. Parágrafo único. A comissão de sistematização será composta por 5 membros, garantida a participação de todos os partidos com representação na Câmara Municipal. Está furado. Veja bem, nós temos 7 partidos na Câmara. 5 membros, participar de 7. São 7 membros, participar de 5. Então vai ficar 0,7% por bancada. Pois não. Aproveito a parte porque também ia fazer uma reflexão a respeito disso. Eu gostaria de apelar aos vereadores todos, porque além disso que o vereador Roberto Souza está colocando, a representação partidária, haverá um volume de trabalho para essa comissão de sistematização desmesurado, um grande volume. Então, se nós vamos ainda restringir o número, nós precisamos ter mais vereadores a serviço dessa comissão. Então, nesse sentido, que gostaríamos de apelar aqui, já defendendo a constituição de 7 membros nessa comissão e não 5, como proposta nessa. Eu agradeço a parte. Esse vereador quer acreditar que deva ter tido algum erro de redação. Quero crer nessa ideia. Pois é inadmissível, contradiz, a própria emenda se contradiz. Quando ela diz que participação de todos os partidos, nós somos 7.
e limita em 5 os membros, então está havendo controvérsia na própria emenda. Solicito, então, aos autores da referida emenda que meditem e dê alguma coisa, preferência a retirar mesmo. O PDC encaminha a não retirada da emenda. Nós vamos votar ela, a emenda, como ela está feita a redação. Muito obrigado. A emenda, quero deixar claro que não é questão, eu acho que aqui nós estamos falando em transparência, queremos que seja transparente o negócio. Eu estou ali, não estou ouvindo o que o vereador está discutindo aqui. O caminho é lá, a tribuna da Câmara. Então, acho que se é questão de radicalizar, vai para o confronto. Não tenha dúvida. Onde der para ter consenso e acordo, vamos ter. Onde tiver confronto, vai ter. Não tem essa questão. Eu quero chamar a atenção dos vereadores do PMDB, do PDS, do PRN. São os partidos que vão ficar de fora. Porque o PT vai estar nessa comissão de sistematização. O PSDB está na comissão de sistematização. O PDC e o PTB estão na comissão de sistematização. Quem está fora é o PRN, que assina a emenda. O próprio vereador está se caçando da comissão de sistematização. O PMDB vai ficar de fora. E lamento, vereador Roberto de Souza, porque sua bancada era maior até alguns dias desses, tinha 9 vereadores. E hoje, Vossa Excelência, se aprovada a matéria, fica fora da comissão de sistematização. Acho isso vergonhoso. E o PDS vai ficar de fora da comissão de sistematização. Nós falamos sempre aqui, vereador Dioclídes Francisco dos Santos, em direito das minorias. E lembro quando Vossa Excelência era vereador sozinho aqui do PTB. E nós formávamos juntos na mesma trincheira contra o tanque, contra o trator da maioria sobre as minorias. Vossa Excelência tem discursos memoráveis gravados aqui na tribuna da Câmara contra a perseguição às minorias. Vossa Excelência defendia que as minorias tinham que ser respeitadas. Elas tinham que ter garantido seu espaço. E nós estávamos juntos nessa luta. E tem coisas, vereador, que o discurso prega e a prática desmente. Vossa Excelência era oposição e tinha um discurso. E já há um ditado que diz que nós só conhecemos o homem quando dá poder a ele. Vossa Excelência hoje tem o poder. Vossa Excelência tem o poder do voto. Pelo menos aqui, de honrar o teu passado. E tem um vereador, Adonias Pinheiro, eleito pelo povo, que acredito, quer vê-lo na comissão de sistematização. Se for aprovada a emenda, está fora. Se aprovar a emenda, está fora. Portanto, senhor presidente, nós temos aqui agora uma votação histórica. Nós sabemos que dos 5 vereadores, se for aprovada a proposta, o PT vai estar dentro. Nós somos a 4ª maior bancada do parlamento, com 2, e vamos estar dentro. É direito líquido e certo. Nesse momento que está em debate aqui, é se a minoria vai participar ou não. Acho que é essa a discussão. Se o PMDB vai estar na comissão de sistematização, se o PDS vai estar na comissão de sistematização e se o PRN vai estar na comissão de sistematização. Nós, do Partido dos Trabalhadores, defendemos a participação do vereador Abel Pina, do vereador Adonias Pinheiro e do vereador Roberto de Souza. Entendemos que representam parcelas do eleitorado e não podem ficar de fora da comissão de sistematização. Acho que esse é um discurso coerente com o nosso passado, quando na outra legislatura nós éramos 2 vereadores aqui do PT, um do PTB, que é o vereador Dioclídes, e o vereador do PL, Rogério, que uma hora estava de um lado, outra hora estava do outro, mas nós tínhamos um bloco aqui, monolítico, do PTB, votando com o PT em todas as matérias e defendendo os direitos das minorias. Sustentamos 6 anos um debate nessa casa de 11 vereadores contra 4. E às vezes 2 contra 3. E o vereador Dioclídes teve uma postura digna em todas as votações, quando era o vereador solitário da bancada do PTB, que somava com a bancada do PT. Então, vereador Dioclídes, sabemos que Vossa Excelência tem problemas imensos na sua bancada.
imensos. Sabemos que Vossa Excelência, como líder do PTB, carrega uma cruz e um fardo que eu não desejo para o meu pior inimigo. Mas agora é hora de saber se Vossa Excelência vai votar com o seu passado, com a sua coerência e com a sua consciência, ou se vai seguir a ordem lógica do poder que diz que os homens mudam quando chegam ao poder. E o caminho para isso vai ser no voto, é aqui no plenário. Nós estamos dentro da comissão de tematização e queremos, vereador Roberto Souza, ver Vossa Excelência, ver o vereador Pinheiro e ver o vereador Abel Pina na comissão de tematização. Essa é a defesa que fazemos para que a comissão continue sendo 7. Por que tem que ser 7? Porque nós não podemos permitir também que amanhã golpistas e aventureiros saiam fundando partido por aí, a olho, à torta e à direito, só para poder entrar na comissão de sistematização. Ao mesmo tempo que garantimos a participação dos partidos existentes, vamos barrar o caminho dos aventureiros, que vê os partidos apenas como legenda de aluguel e que não estão presos de forma alguma à questão partidária e aos compromissos ideológicos, aos compromissos de classe. Portanto, senhor presidente, nós defendemos a participação de todos os partidos. E a votação que vai se dar aqui nesse plenário é essa. Quem é a favor da participação da minoria e quem é contra. A bancada do PT vai votar contra a emenda número 40, de autoria das bancadas do PDC, PTB e PRN. Pela ordem, presidente, senhores vereadores, público presente. Eu havia feito a matemática, tinha provado que não cabia 70% do vereador Roberto Souza participar. E agora eu quero dizer o seguinte, depois das colocações do nobre vereador Paulo de Souza Félix, eu quero dizer a todo o plenário, ao público presente e em especial ao vereador Paulo de Souza Félix, que esse vereador participa sim. O vereador, infelizmente, quem não participará será o vereador Abel da Silva Pina e o vereador Adonias Pinheiro da Silva. Por que eu participo? Porque terá um representante do PDC, terá um representante do PT, terá um representante do PSDB, terá um representante do PTB. 4. O quinto vereador é este, pela idade e pela quantidade de votos. O vereador do PMDB participa. O vereador Adonias Pinheiro da Silva subscreveu a emenda e não participa. O quinto elemento será o vereador Roberto de Souza, tanto por idade quanto pela quantidade de votos. Portanto, mas sou contrário à emenda de número 40. Muito obrigado. Pela ordem, nobre vereador Euclides pede destaque. Discussão. Companheiros vereadores constituintes, eu acho, vereador Paulo de Souza Félix, que o pedido de destaque do ilustre vereador Euclides Francisco dos Santos é pertinente e é cabível. Nós não podemos votar a emenda número 40. Como podemos votar uma emenda cujo texto é o seguinte: a comissão de sistematização será composta por 5 membros, garantida a participação de todos os partidos com representação na Câmara Municipal. Não é possível votar uma emenda desse tipo. No seu texto, ela fala garantida a participação de todos os partidos com representação na Câmara. Daí a pertinência do pedido de destaque e até a retirada desta emenda, porque o texto contradiz com o número citado no próximo texto. Então, era essa minhas palavras, apenas para esclarecimento. Obrigado, senhor presidente. Bem, senhores vereadores. Companheiro Paulo de Souza Félix, o senhor sabe o quanto respeito eu tenho pelo senhor aqui dentro desta casa e fora daqui, que eu respeito como homem e respeito como gente. Isso o senhor sabe perfeitamente. Eu tenho uma bancada da qual eu sou líder, mas eu não sou dono de nenhum deles. Nós reunimos, eu levo a minha opinião, digo para eles o que eu acho, o que nós deveríamos fazer como bancada, e muitos aceitam, outros não aceitam. E muitas vezes a maioria vence, porque a maioria diz não. E eu sou obrigado a me moldar a isto, como Vossa Excelência moldaria a sua bancada se fosse governo aqui dentro. Isto de mudar o discurso, nobre vereador, quando é governo, muda. Muda. Mas muda. O dia que o senhor for ao governo aqui, vai mudar.
Eu vou estar vivo para ver isso, não quero ser nem vereador. Mas eu quero estar sentado. Eu quero estar sentado, não sei se é breve. Vai ter que esperar ainda 3 anos e uns meses? Não é breve, ainda tem 3 anos. Tem um pouco. Vossa Excelência disse para mim que não vai ser candidato a prefeito. Disse para mim. Não disse? Tá aí. Não estou mentindo, né? Vossa Excelência que me falou. Sua vivência, Malu, eu não posso, né, dirigir assim, né, presidente? Infelizmente, viu, Malu? Eu não posso daqui, Malu, dirigir a você, porque o próprio regimento interno me proíbe isso, viu? Eu vou ouvir você, vou ficar calado, viu, as suas ofensas contra uma pessoa que lhe respeita muito e lhe trata muito bem. Viu? Mas tudo bem, paciência, eu não posso. O que eu estou fazendo até agora, o presidente pode me cortar a minha fala de falar com você lá. Infelizmente, nós vamos conversar quando eu sair, né? Aí a gente conversa. Infelizmente, eu vou só lhe ouvir. Viu? Mas, meu nobre companheiro Paulo de Souza Félix, essas mudanças, infelizmente, existem. E Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência disse aqui um negócio ontem, na tribuna, sobre o CEPAM. Que o CEPAM é um órgão que serve ao governo e que ele só determina coisas que vêm facilitar o governo. Mas nós fomos lá um dia à procura de uma resposta que nós precisávamos, e ele deu a resposta exatamente como nós precisávamos. E naquela ocasião o CEPAM era bom. Por que ele era bom? Porque ele deu uma resposta da qual nós esperávamos que fosse daquele jeitinho, redondinha. Veio como nós queríamos. Então essa resposta caiu como uma luva para nós. Porque se o CEPAM tivesse dado uma resposta ao contrário, nós estaríamos falando do CEPAM horrores. O meu discurso, vereador, não mudou. Eu sou contra os 5. A participação de 5 membros na comissão. Eu falei dentro da minha bancada. Eu acho que deveria ser 7 ou 9. Porque eu sei que o companheiro Roberto Souza vai ficar de fora, o companheiro Abel, o companheiro Pinheiros, e proporcionalmente vai ficar de fora. Vereador, Roberto Souza não fica fora, já aprovei aqui. Que não... Já aprovou? Já, eu faço parte. Vai fazer parte das comissões? Da comissão de sistematização. Eu sou o 5º elemento. Aí eu quero ver depois a matemática de Vossa Excelência, que eu acredito na sua matemática. Eu acredito na sua matemática. Então o que acontece? Eu estou sugerindo, seja 7 ou 9. Nobre vereador, tem 1 minuto para concluir. Agora, como é que nós vamos fazer para colocar 9 ali dentro? Quem sabe que assim eu conseguiria conquistar a minha bancada, que eu não consegui. Aquilo que Vossa Excelência disse, é um fardo difícil para se carregar. Eu disse para o presidente da Câmara, a situação que eu enfrento, por não concordar, os companheiros não concordar com coisas que eu sei, que eu vejo que é absurdo. Ninguém está aqui para fazer a Constituição sozinho, eu quero ver a participação de todos. Eu acho que é a melhor forma democrática que tem aqui existe. Não é que esse vereador é o boneco, não. Nunca fui boneco de ninguém. Nunca aceitei. E Vossa Excelência lembra o quanto nós sofremos aqui quando era oposição? Vossa Excelência lembra que nós votamos aqui um ACI contra o seu prefeito. E eu disse daqui dessa tribuna que votaria a favor da ACI, porque eu acho que nós temos que saber da verdade e ter clareza nos atos da administração. Machuca quando o vereador se ouve, e se ouve de pessoas que ele estima, chamando ele de boneco. E muitas vezes você quer dar uma resposta e você não tem condições. E eu não daria para Malu nunca uma resposta que eu chegasse a ofender. Porque é uma pessoa amiga. Mas ela, por não saber da tramitação que existe aqui dentro, do que acontece aqui dentro, seu presidente, é que gente sofre essas pressões e sofre coisa dessa natureza. Eu pediria a minha bancada que votasse no 7, e faço isso aqui de tribuna, que vota no 7. Não seja 7, vamos mudar para 9. Mas que todos participem. Todos os senhores vereadores que da Câmara têm direito de participar. Essa é a opinião. E me desculpa, senhor presidente, de eu exceder o tempo, porque eu preciso dizer isso aqui. Eu quero que sinta a minha posição, que eu não mudei, nobre vereador
Paulo de Souza Félix. Eu vou continuar com ela. Armando Andrade não é o meu dono. Eu, graças a Deus, nasci nesse país quando a escravidão já tinha passado. Meus antepassados foram escravos. Eu não. Tempo esgotado, vereador. Presidente, pelo tempo. Em votação. Presidente, nós vamos entrar aqui agora no capítulo da participação popular. O artigo 32 disciplina os debates e o prazo de defesa das emendas apresentadas aos projetos, aos anteprojetos que vão circular aqui na Constituinte Municipal. Os vereadores que propõem essa matéria mantêm os dois incisos: 15 minutos para cada membro da comissão de sistematização, 10 minutos para os vereadores constituintes e diminui o tempo da participação popular. Diminui o tempo de 15 minutos de defesa das emendas populares para 10. Agora é preciso deixar claro que para uma emenda popular chegar à comissão de sistematização e ao plenário, tem todo um trabalho desenvolvido. Pela proposta que está colocada, que vai ser votada aqui, são 500 assinaturas de eleitores. Quer dizer, depois de todo um trabalho que vai envolver um coletivo, vai envolver dezenas ou centenas de pessoas, nós vamos cortar o único momento que eles têm de defesa. Falar como é que eles conseguiram essas 500 emendas, quais são os objetivos. São 500 eleitores e um só vai falar. Agora, quando chega na comissão de sistematização, em vez de ter 15 minutos, vai ter só 10. Mas o que está por trás disso? Mantém os 15 minutos dos constituintes da sistematização, mantém os 10 minutos dos vereadores, dos demais, e corta a participação popular. Acho que isso é uma coisa inadmissível. Acho que todos nós aqui falamos que somos a favor da participação popular. Agora, a participação popular tem que se dar na prática. Na proposta inicial, era 30 minutos. Nós, vereador José Félix. 30 minutos. A defesa de emendas, quando nós avaliamos a proposta no GTI. Nós cortamos para 15. Era 30 minutos para o vereador constituinte, 15 para os demais vereadores e 30 para as emendas populares. No GTI, resolveu-se que cortaria o tempo dos vereadores da sistematização, o tempo dos vereadores demais membros da casa e cortaria metade também, nivelaria o corte. Agora aqui no plenário só se corta a participação popular. Reduz de 15 para 10. Então nós achamos que essa emenda, e tem outras mais para frente que vão para o mesmo rumo, é um freio na participação popular. As pessoas que nunca tiveram vez, nunca tiveram voz na vida política, na hora da decisão, vão estar privados de 5 minutos, que é fundamental para defender os interesses populares. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores não pode concordar com essa emenda. 15 minutos é o mesmo tempo que cada vereador constituinte vai ter. São 7 membros, cada um tem 15 minutos. Por que que o cidadão ou a entidade que fez lá todo um trabalho de mobilização popular, de esclarecimento, que coletou emendas, que foi às casas, o movimento popular, o movimento operário, como é que eles vão ter um tempo menor? Uma pessoa vai ter um tempo menor do que os 7 vereadores que estão na Constituinte, na comissão de sistematização. Então nós achamos que isso é inadmissível. Fazemos um apelo aos vereadores para que retirem e mantenham a proposta original de 15 minutos. E a bancada do PT vai votar contra, se for a voto, se for a plenário, essa proposta de começar por aqui, nessa votação, cortar a participação popular. Presidente, vereadores constituintes e público presente. Como líder do PDS, voto contrário a essa emenda, porque como vai diminuir o tempo das associações para ser votado, eu voto contrário. Que a questão foi quando nós fomos discutir o regimento interno, foi tratado que teria mais tempo para a entidade discutir seus problemas. Com 10 minutos não vai dar para a entidade, como a Sociedade Amigos de Bairro, as entidades, discutir seus problemas. Por isso é o contrário. Muito obrigado. Vereadores, prezados munícipes, entendo, senhor presidente, a necessidade de esclarecer o fato, porque vai interferir decisivamente no cronograma proposto
e que deve se expirar no dia 5 de abril. Então, gostaria de explicar aos vereadores que a emenda a esse artigo vai reduzir o prazo de 30 dias entre o dia 23 de fevereiro e 23 de março, para 23 de fevereiro a 18 de março de 1990. Qual é a finalidade dessa emenda, senhor presidente? Em reduzir para 5 dias. Porque se nós fôssemos observar aí o cronograma, nós vamos perceber que o 5 de abril está previsto para promulgação, 4 de abril, votação em segundo turno. Como que nós vamos votar um projeto no dia 4 de abril, em segundo turno, para promulgar no dia seguinte? Não há tempo suficiente para isso. Nós estamos reservando o dia 2 e 3 de abril ainda por conta de outras emendas apresentadas, no sentido de dar espaço para o relator da Comissão de Sistematização voltar a ter espaço para poder dar o seu parecer. Nós vamos ainda, através de outras emendas, modificar os prazos, respeitando o tempo de 10 dias, no mínimo, entre a primeira e a segunda votação. Então, apelamos aos vereadores, porque o único lugar onde nós podíamos cortar prazo para respeitar todos os outros seria o quê? Diminuir o tempo do relator da Comissão de Sistematização, em 5 dias, para poder ordenar naquele finalzinho, sem atropelo, para que pudéssemos ter a redação final da lei orgânica no dia 2 de abril e 3 de abril a votação, para que pudéssemos ter tempo suficiente de ter esse documento pronto. Nesse sentido é que prestamos esses esclarecimentos. Talvez seja besteira vir aqui fazer a defesa, mas queremos cumprir aqui nosso dever de consciência de vir aqui no plenário. E já vou dizendo, porque depois vão falar que o PT radicaliza, que o PT é isso. Isso aqui trata de uma matéria diferente da outra. Na outra, nós dizíamos da participação popular nas comissões temáticas. Agora nós estamos falando da defesa das emendas populares no plenário. O que nós estamos dizendo aqui agora é quanto tempo o representante do popular vai poder usar a tribuna. Na proposta do regimento é 15 minutos. Na emenda dos vereadores é 10. E vocês guardem essas palavras se o plenário votar a favor. No dia que for votar a emenda popular aqui, eu tenho certeza que os representantes populares, quando virem votar uma emenda, eles vão trazer centenas de pessoas aqui para defender os seus interesses. São 500 pessoas, no mínimo, para a emenda popular. Quero crer que vai vir um bairro inteiro, um movimento popular inteiro, para vir aqui. E nós vamos dizer qual é o vereador que cortou a palavra do povo aqui. Nós vamos dizer no dia da sessão qual foi o vereador que diminuiu o tempo dos populares aqui na tribuna da Câmara. Porque vai ter todo um trabalho na comissão temática, na movimentação popular, e no dia da emenda popular, o povo vai estar ali, ó, lotando aqui, lotando lá fora, e aí é a hora da onça beber água. E aí, eu vou anotar no meu caderninho quem é os vereadores que vão votar a favor do tempo de defesa das emendas populares e quais são os vereadores que for contra. E vou me lembrar no dia da votação aqui na Câmara Municipal. E vou esperar os discursos a favor do povo para pedir uma parte ou então vir aqui dizer: esse mesmo cidadão votou contra que você tivesse um tempo maior para poder defender suas ideias aqui. O que vai ser votado agora, senhores vereadores, é se o movimento popular, se as entidades, se a sociedade de amigos de bairro, sindicatos, vão poder ter o mesmo tempo que os vereadores na defesa dos seus interesses aqui, na tribuna da Câmara, que após muitos anos está sendo conquistado pelo povo. Então, essa é a votação que vai se dar, e aí nós vamos ver quem na prática defende a participação popular e o tempo para que o povo defenda suas ideias, ou quem é a favor só no discurso. Essa é a votação que vai se dar aqui agora, e o PT vai votar contra mais esta emenda que castra a participação popular no tempo do uso da tribuna aqui no plenário. Presidente, senhores vereadores, público presente.